Olá, me chamo Sabrina Almeida, sou ariana, tenho... sou de 1985, sou cerimonialista, sou formada em educação física e artes cênicas, sou empresária, amo artes, amo a música, amo a dança, sou mamãe do Davi, sou esposa do Paulo e amamos café. E estamos aqui no nosso Papo com Café. Trouxemos o nosso Papo com Café de casa, onde a gente construiu isso desde o nosso início do nosso relacionamento e trouxemos para cá, para o podcast, para a gente poder conversar um pouquinho e passar um pouquinho da nossa história, daquilo que a gente vive, para vocês que estão acompanhando. E aí, Paulo, preparado? Preparadíssimo. E aí eu vou começar, já que eu comecei me apresentando, eu vou começar te perguntando quem é o Paulo. Bom, quem é o Paulo? Eu sou o Paulo, né? Eu sou educador físico, músico, segurança da Sabrina Almeida cerimonialista, pai do Davi, pai da Ana Júlia e marido da Sabrina Almeida cerimonialista, né? Então daí a gente começa o nosso podcast e agora eu vou continuar a pergunta que você começou, né? Vamos dizer assim, por que levou a gente a iniciar esse podcast? O que te levou a ter esse pensamento? Vamos fazer um podcast. Então, eu acho que a gente, desde o nosso início do nosso relacionamento, a gente sempre teve esse papo aos cafés, tanto o café da manhã quanto o café da tarde. Eu acho que sempre foram momentos muito bons pra gente, pro nosso relacionamento, pra nossa vida, pra nossa família. E lá a gente construía muitas ideias, a gente dava aquele famoso DR e dali, enfim, a gente conseguia resolver, solucionar muitos problemas. Então eu acho que a gente, desde esse início aí, a gente com esse papo com café, a gente construiu muitas coisas boas que a gente trouxe até hoje. Eu faço questão de frisar, né? Que o café da tarde lá em casa e o café da manhã também, quando estou em casa, aos finais de semana, ou na parte da tarde, que é uma questão até porque na época da adolescência, eu não tinha muito esse hábito de comer na mesa. Eu não tinha muito esse hábito. As crianças, né, adolescente, têm o hábito de pegar o prato e ir pro quarto para assistir televisão, que é comer na frente da televisão. Só que quando eu casei com a Sabrina, quando eu casei contigo, eu vi essa importância. A importância da gente sentar numa mesa e trocar uma ideia. Sabe, é o momento que a gente tem de dali surgirem vários assuntos, de saber como é que o outro tá, de saber como é que foi seu dia, saber projeto para os futuros, saber projeto para o nosso filho. Foi assim que surgiram várias e várias ideias, né? Então, por isso que eu não abro mão desse papo com café. Sempre que eu estou em casa, ou chego em casa também do trabalho, não abro mão Eu, desse eu sei muito da sua história, são 14 anos juntos. 14 anos. Casamos em 2014, nos conhecemos em 2009. Então, eu conheço boa parte do Paulo, mas eu tenho certeza que eu não conheço 100% do Paulo, porque cada dia a gente se descobre um pouquinho, a gente se reinventa um pouquinho, né? E eu sempre faço inúmeras perguntas para você. E a gente sempre consegue se ajudar e se responder e tal. E eu sei que você, na sua vida, já passou por muitos traumas, muitos medos, muitas frustrações, que hoje te levaram a ser o Paulo que você é hoje. É uma história bem comprida, onde você passa, você procura deixar um pouquinho do seu rastro, um pouquinho da sua história. E nada melhor hoje do que você tocar um pouquinho. Eu vou te dar um pouquinho de tempo, porque eu sei que essa história leva muito tempo, para que você diga um pouquinho aqui para mim novamente o que te fez esse Paulo forte hoje, Paulo de hoje, 2023, Paulo com 40 anos, pai do Davi, pai da Ana Júlia, marido da Sabrina. O que te fez esse cara forte? O que fez esse cara forte, eu posso dizer que foi uma palavra simples, a vida. A minha vida, ela se resume a vários momentos. Você sabe muito bem dessa parte, né? Tem a parte adolescente, a fase adulta,
E a fase atual. A fase, vou dizer que resumir em 3 momentos, né? E na fase adolescente tiveram vários acontecimentos. Não é que eu já passei fome, nem nada daquelas de situações assim muito drásticas, mas foram situações de amadurecimento. Tá? E aí vem a segunda parte, onde depois a gente pode até adentrar, porque são várias histórias e histórias longas. Vem a segunda parte que, devido a essa falta de maturidade, devido a uma estrutura, acabei casando cedo no primeiro relacionamento que eu tive. E aí vieram algumas situações que não foram muito agradáveis. E por sua vez, essas situações, e isso aí me fez crescer bastante, inclusive como pessoa. E uma das coisas que eu sempre penso que a gente conversa também nos nossos papos com café, é assim, como é que a pessoa, ela passa por algumas coisas na vida, ela sofre algumas coisas, ela vê comportamento às vezes de pai, de parente, de algum amigo, ela não toma aquilo como exemplo para ela poder fazer o certo, sabe? Eu sempre falo essa frase também, conversando contigo, às vezes com alguns amigos. Se eu sei fazer o certo, por que eu vou fazer o errado? Então, assim, eu tive a minha experiência negativa, né? Várias experiências negativas anteriores, vários comportamentos ao meu redor que eu não achava correto e tal. E eu vejo a minha vida hoje como um lado totalmente diferente do que eu já vivi e do que eu observava. Eu procuro ser para frente. A prova disso já está aqui, certo? Eu já estou aqui para tentar levar alguma coisa boa para o mundo. Onde eu já vi várias pessoas que são omissas, né? Omissas. Eu também não posso julgar. Cada um tem sua vida, cada um tem suas perspectivas de vida, de situação, de pensamento, de filosofia. Mas se eu posso fazer uma diferença no mundo, eu vou estar contribuindo, eu vou estar colaborando. E aí são várias e várias situações que a gente pode adentrar depois ali, tema por tema, senão eu vou ocupar quase o tempo todo contando as histórias. Mas basicamente isso. E com certeza eu não posso deixar de mencionar que foi também ter te conhecido. Onde a cada dia eu aprendo com você, a cada dia, vamos dizer assim, você teve já uma base muito sólida, né? Teve uma base muito sólida familiar, uma base muito sólida de formação de caráter, uma formação de maturidade. E claro que você também não é perfeita. Acho que só Jesus Cristo, né, foi perfeito. Mas você não é perfeita, mas você, pô, tá ali no 99,9% e cada vez que eu erro, você vai lá e me dá um ensinamento e a gente vai crescendo junto, eu vou crescendo com você e a gente vai somando ali e evoluindo cada vez mais, Eu né? não sou perfeita mesmo, né? Eu tenho muito que aprender, mas eu acho que o nosso diferencial, eu digo nosso porque nós aprendemos juntos, né? E todos os dias, quando eu acordo, quando eu abro os olhos e que eu vejo a minha vida e vejo tudo que Papai do Céu me ajudou, né, a eu conquistar, porque, claro, a nossa garra, né, nossa força de vontade, são pessoas que estão no nosso caminho, mas tem o lado espiritual que pra gente faz todo sentido. E eu, todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço a Deus por mais um dia de aprendizado. Então, eu digo que eu serei até o último dia que o Papai do Céu me der uma eterna aprendiz, né? Onde eu passo, eu tô aqui, nesse lugar. Muitas pessoas não sabem, mas tem bastidores aqui, tem pessoas que estão aqui. E desde quando eu adentrei essa porta, eu aprendi muita coisa. Então, hoje, até agora, não sei exatamente que horas são, mas até esse exato momento eu já aprendi muitas coisas. Então eu procuro sempre tirar o lado bom das coisas, né? Por uma situação ruim que a gente passa, eu sempre procuro ver o lado bom das coisas ali. Tudo tem um sentido na vida, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo faz sentido, pelo menos é o que eu acredito. E não sou, como você disse, né? Acredito, eu, claro, admiro e agradeço a sua admiração, mas sei que não sou 100% perfeita, mas eu sou
uma eterna aprendiz. Eu procuro aprender com as pessoas, aprender com os erros, aprender com os exemplos, aprender com a vida. Aprendo todos os dias com meu filho, alguma coisa, com a minha família. E é isso. Então, aprendemos juntos, né? Aprendemos juntos. A vida é um aprendizado constante. Verdade. E é isso. Então, assim, a gente já chegou a iniciar esse podcast. Com certeza virão muitas coisas de crescimento, de engrandecimento. A nossa proposta sempre vai ser essa, certo? Trazer para as pessoas que a gente puder contribuir para o mundo, que possa beneficiar, que a gente vai estar contribuindo. Sim. E não vai ser por uma falta de ação. Eu sempre penso, se eu posso modificar alguma coisa no mundo, por que eu vou ficar trancado? Certo? Às vezes eu gosto de postar alguma coisa que eu treinando, fazendo uma atividade física, exercício físico, e quantas vezes alguma pessoa, minha irmã, a minha filha, se estimula por isso. Eu tenho certeza que eu tenho amigos também no meu entorno que se estimula por isso. Não que seja uma coisa que, por estética, por beleza. Não, eu não bato nesse ponto. Eu bato no ponto desenvolvimentista. Não julgo a estética, não julgo essa parte. Enfim, eu gosto da parte desenvolvimentista. Até porque tem essa situação de saúde. Eu gosto de buscar saúde. Então, várias pessoas ali ficam observando e já falaram para mim, caramba, já tô treinando, me matriculei numa atividade física, uma academia e tal, numa aula de dança. E é muito bacana isso. Na verdade, algo bem importante da gente frisar aqui no nosso Papo com Café, nesse podcast, que é só o início, né? Estamos aprendendo hoje aqui como desenvolver, como se comunicar diante das câmeras, porque, claro, a gente está tentando trazer a nossa casa para o nosso DR, né? Para o nosso papo, de uma maneira natural. Mas a maior mensagem que a gente quer deixar aqui, levar para as pessoas, nos nossos próximos, né? É justamente essa troca mesmo e passar coisas boas para as pessoas. Claro, a gente não tem uma vida perfeita, nós não somos perfeitos. A gente tem nossos medos, a gente tem nossas brigas, a gente tem nossos dias de fúria, mas a gente procura cada dia entender melhor sobre a vida e sempre agradecer. Lembra disso? Agradecer, sempre. Que nossa vida começou a mudar muita coisa quando eu te falei numa praia, nós estávamos com um casal de amigos, que um deles já não se encontra mais entre a gente, e a gente justamente conversando sobre a vida, falando sobre as coisas. Eu falei pra você, o dia que você parar de reclamar de tudo, tipo, passou no quebra-mola, furou o pneu, meu Deus. Cara, acredito que o pneu furou no quebra-mola porque tinha que furar, porque não era pra gente prosseguir com a viagem naquele tempo. Então, assim, dá medo, porque pode ser num horário de trabalho que a gente esteja atrasado e tudo mais, mas, cara, respira fundo, encosta o carro, pede um Uber, chama reforço, troca o pneu e segue a vida, entendeu? Aquilo tinha que acontecer. Mas Sabrina, eu já escutei algumas pessoas falarem que eu sou muito positivista, né? Que tudo eu penso no lado positivo. Cara, sou mesmo. E assim, se alguém me perguntar uma qualidade minha, é isso. Eu procuro ver sempre o lado bom das coisas, ser positiva. E eu acho que para minha vida, para minha mente, é o que eu acho que funciona muito. Um adendo também, quando eu digo da minha mente, né? É que também eu vejo o mundo, não julgo, não sou julgadora de nada das coisas. Eu procuro sempre me policiar quanto aos julgamentos, porque não sou perfeita. Mas, peraí. Nada de julgamentos, porque eu não sei o que a pessoa passa, não sei o que ela vive, por que fez ela agir daquela maneira. Então, quando eu pensar em julgar, a gente respira fundo e dá 2 passinhos para trás. Mas, enfim, cheguei nesse ponto justamente para falar sobre esse lado positivo, né, de querer sempre ver o lado bom das coisas e dizer também que eu vejo o mundo hoje, um mundo um pouco mais doente, né, em relação aos problemas, a esse mundo da internet que a gente vê. Outro dia me perguntaram, não lembro quem foi me perguntou, se foi você,
o que que eu acho que é o mal do mundo? Assim, o que que é o mal do mundo? Eu falei, a comparação. As pessoas hoje só se comparam, né? Abrem a internet, que é o veículo hoje onde todo mundo trabalha. Eu, por exemplo, trabalho na internet, né? Às vezes eu estou no celular o tempo todo, mas é porque eu estou trabalhando. Mas a gente abre a internet para se comparar com as pessoas. Para ver se eu vejo que a pessoa está num restaurante e ela está comendo alguma coisa e eu estou comendo, eu estou me comparando ali àquela pessoa. Então, o mal do mundo hoje são as comparações. A gente tem que evitar ao máximo se comparar às pessoas. Então, isso aí que você acabou de falar é um lado negativo das coisas, certo? Que a gente comenta. E aí tem um lado positivo, o lado positivo da internet, que eu canso de bater pô, falo, são ferramentas maravilhosas. Eu já vi em lugares pessoas falarem que o pessoal anda com o telefone na mão, só vive com o telefone ali e tal, enfim, a criança. Mas o lado positivo, ali você tem acesso, claro, a todo tipo de informação. Aí cabe a pessoa ter aquela consciência, os pais policiarem os filhos para colher o que há de melhor ali, certo? Tá sempre fiscalizando, sempre observando. E a gente também tem que ter horário para mexer no telefone, tem que ter horário para poder mandar uma mensagem, não é toda hora, mas você pode estudar no telefone, você pode hoje ver curso, você pode estar passando mensagens boas, que é o que a gente está tentando fazer aqui, tá fazendo, tá proporcionando. Então, assim, é o lado positivo da coisa, certo? E a gente também vira e mexe e conversa sobre isso. Sim, com certeza. Voltando ao nosso A2, né? Papo A2, que eu adoro, assim. Eu acho que a gente, de um tempo atrás, a gente deu uma escorregada, mas aí você, com um cara que sempre procurou ouvir e tal, que eu digo, a gente tem um filho de 5 anos, que é um bebê, filho único, Uhum. e ele realmente suga todas as nossas energias, suga todo o nosso tempo, que é a nossa atenção o tempo inteiro. E às vezes o casal esquece mesmo de ser casal, né? De estar ali como casal. E aí a gente parou, deu uma parada um tempo atrás e falou, cara, tem alguma coisa pegando aí, a gente precisa entender, né? Eu até conversei com você, a gente precisa entender que o Davi daqui a pouco cresce, daqui a pouco... Claro, todas as fases do Davi a gente tem que aproveitar, mas a gente também não pode esquecer que somos um casal, Sim, né? perfeito. E aí, eu nunca te fiz essa pergunta, vou fazer aqui. Pergunte. Mas é simples, é mais pra gente interagir mesmo e passar essa mensagem para outros casais, né? Que tem filho pequeno, que trabalham, tem casais que não se veem, que se despedem de manhã ao sair para trabalhar e se veem à noite na hora de jantar, e aí jantam e vão dormir, enfim, e a semana continua e aí a vida vai passando. O que que você acha que nós, casal, o que que nós estamos casados de relacionamento, fazemos agora em novembro 9 anos, confere comigo? Sim. 9 anos de casado e quantos juntos? Eu sou péssima em data, 14? 14 anos juntos e 9 anos Qual é o vamos nosso fazer. diferencial? O que que você acha que... Você é um cara que falou... Bom, eu já sei, né? Mas para as pessoas... Você já foi casado, Sim, eu sou o seu segundo casamento, você tem uma filha, então você tem mais experiência nesse lado casamento do que eu. sim. E o que que você acha que segura a gente além do amor? Porque eu digo que amor, somente o amor, não segura relacionamento. Não sei se estou errada, mas é minha opinião. Perfeito essa tua O que que pergunta. você acha que segura a gente até hoje, assim, vai segurar e vai nos manter Perfeito, firmes para é o que a gente frente? costuma conversar. Claro que o amor, com certeza, é como uma flor que você tem que regar todos os dias, né? Todos os dias eu tenho que tratar bem minha esposa, eu tenho que mandar uma mensagem para ela no meio do meu trabalho, eu tenho que dar um beijo nela quando eu chego, quando eu saio. Eu tenho que ter essa preocupação, sim, com o amor. Mas a gente vai se conectando em vários sentidos porque a gente procura estar sempre crescendo em vários aspectos, sempre unidos. Seja pessoal, seja como pai, como mãe, seja como amigo. Então a gente está sempre pensando junto. O que que a gente pode fazer? Da minha parte, o que que eu procuro fazer com a minha esposa? Eu sintonizo, eu costumo falar isso muito com você, né? Tem pessoas que abre brecha da mente.
vamos dizer assim, eu vou fazer o que eu penso, eu vou fazer o que eu me sintonizo a minha mente. Então eu sintonizo a minha mente sempre para minha família, certo? Sempre para minha família, para o meu filho, para minha esposa, para minha casa. Eu adoro estar em casa, eu adoro investir em coisas de casa. Claro, é particular, é pessoal. São coisas pessoais e que eu acho benéfico. Então, eu acho que é uma coisa positiva de se passar, relacionamental. Tanto que a gente chegou a esse ponto desde 2009, tem uma longa história aí que a gente também pode mencionar. Não sei se hoje dá tempo, mas se for o caso em outro momento. Mas a gente está sempre em sintonia com tudo que a gente faz. Eu não faço, vamos dizer assim, não é que um mande no outro, a gente não tem esse sentido, a gente tem um sentido de respeito. Se eu for fazer um investimento, eu pergunto para você, Sabrina, o que que você acha? Você acha que vai dar certo? Como uma amiga, como uma companheira, como uma esposa. Porque afinal de contas, se eu investir lá, comprar um carro, ah, não, eu vou comprar um carro porque eu quero comprar um carro do ano. Vai pesar no orçamento de quem? Só meu? Da minha família. Aí vai chegar no mês, o que que vai acontecer? Vou estar lá endividado, não vou conseguir pagar a conta, vai influenciar numa comida, vai influenciar num conforto e vai acabar influenciando. Então a gente tem esse consenso, esse espírito de união. Então eu acho que essa nossa parceria é que proporciona e proporcionará sempre grandes felicidades a nós. Inclusive o que você mencionou. Eu sou muito família, eu sou muito preocupado com a minha esposa, sou muito preocupado com meu filho Davi, que eu amo esse garoto, é minha vida também. E amo minha filha também, Ana Júlia. É que ela está estudando fora aí, mas também me preocupo com ela muito e ela sabe disso. Como a criança está nessa fase de desenvolvimento, ele quer atenção o tempo todo, ele está ali o tempo todo falando com a gente, do nosso lado. Eu acho isso muito bacana, isso é lindo. É, acaba que o tempo vai passando. E aí, realmente, o que a gente conversa que você starta, ó, Paulo, a gente não pode perder a essência marido e mulher, a gente tem que tirar um dia, fazer uma viagem juntos. Claro que no início foi complicado. Davi era bebê, a gente com aquela preocupação ali, claro que a gente tinha também pessoas de confiança, que olhava o Davi e tal, mas a gente sempre é muito preocupado. É coisa de pai e mãe. Aí agora não, o tempo já passou. Ele já tá com 5 anos. Se bem que uma coisa que eu entendo hoje é que a gente sempre vai ser o bebê para os nossos pais, né? A mesma coisa eu já vejo, já visualizo o Davi. Daqui a pouco ele já tá com 5 anos, mas ainda tô cuidando dele ali. Daqui a pouco vai ser um adolescente. Só que a gente tem que despertar e falar assim, daqui a pouco ele vai crescer e vai ter a vida dele. Foi o que a gente conversou. Vai crescer, vai ter a vida dele, vai arrumar uma namorada, vai seguir o caminho dele, vai seguir o fluxo. Eu vim até falando isso, né? Daqui a pouco ele tá brincando já na outra rua, tá pedindo pra brincar no portão. Aí daqui a pouco já tá indo pra outra rua. Daqui a pouco já tá pelo bairro. Daqui a pouco já tá querendo sair à noite. Aí, meu Deus do céu, eu vou. Mas faz parte do crescimento. Um dia nós já fizemos isso também com os nossos pais, né? A gente já quis crescer e voar. E a gente não pode perder o tempo que se tá passando ali como casal. E não perder os momentos entre nós dois, porque eu tenho fé em Deus que no final vai estar lá nós dois lá com o cabelo branco, um cuidando do outro ali e tal, felizes da vida. Se Deus quiser, morando numa praia, morando numa casinha de praia, uma situação bem zen, né? E é isso. Sim, na verdade, a gente tem prioridades iguais também, né? A Também. gente prioriza muito a nossa família, o nosso conforto. Eu sempre digo que hoje eu vi algo muito interessante e tudo que eu trago para mim é que realmente a minha agenda, né, as pessoas perguntam como que eu consigo me virar em um monte de coisas, né? Porque eu sou mãe, sou esposa, trabalho, procuro estar presente com meu filho o máximo que eu posso, né? Claro que o lado financeiro também conta, porque o meu trabalho ajuda muito no no nosso orçamento mesmo da nossa casa, mas a minha agenda hoje ela é priorizada na minha família, né? Então, hoje, a minha rotina de trabalho, né? Se você me perguntar para o futuro, né? As minhas perspectivas daqui a alguns anos sobre o meu trabalho, eu já consigo ter uma resposta, dizer que a minha família é a minha agenda e a minha prioridade. Então, hoje, eu procuro... eu engravidei tarde, né? Eu fui mãe um pouco mais velha, e isso por uma escolha minha.
por uma opção minha, porque eu procurei trabalhar durante muito tempo justamente para hoje eu conseguir responder isso para algumas pessoas que me perguntam, né, qual é a minha perspectiva para alguns anos. E eu digo que a minha agenda é minha família, a minha prioridade é minha família. Hoje eu procuro, né, colher um pouquinho de muita coisa que eu já trabalhei lá no passado. O Davi, ele realmente, a gente procura estar presente em todos os momentos, né? Eu levo e busco meu filho na escola todos os dias, eu participo de todas as reuniões escolares, eu participo de todas as festividades. Eu procuro estar com ele, a gente procura estar com ele o tempo máximo que a gente consegue. E realmente a minha agenda ela é priorizada em torno da minha família. E eu vi algo muito interessante né, que fala o seguinte: se eu não priorizar a minha família, o meu filho, para mim, né, hoje, quem vai priorizar é o mundo, né? Então, assim, na verdade, se eu não abraçar o Davi, a minha família como prioridade, quem vai abraçar é o mundo. Então, eu vou acabar perdendo a minha família e o meu filho para o mundo. Então, hoje, o meu foco é a minha família. Perfeito. A base da pirâmide ali é a família. Não adianta a família não estar estruturada, não estar legal, que as coisas ao nosso redor não flui, gera aquela preocupação. E só para frisar a questão da nossa sintonia, do nosso companheirismo, do nosso, vamos dizer assim, a nossa união ali, que até em casa a gente tem esse ajuste. Eu detesto fazer comida, não tenho o hábito de fazer comida. Não é uma coisa que eu não tenho em mente de fazer, até porque já entro aí numa outra temática. Eu costumo dizer para a Sabrina que eu faço o que eu quero, a gente faz o que a gente quer. É realmente questão de hábito. Eu nunca tive o hábito de fazer comida, nunca tive. E pretendo ter. Vai chegar esse momento. Mas aí a Sabrina, Devagarinho tá chegando lá. eu já tenho esses pensamentos. Semana já rolou um churrasco, Isso. entendeu? O churrasco eu já tô safando, já tô sabendo fazer. Pergunta como é que tempera aqui a Já quero carne. partir para um peixe. Pois é. Aí, E eu sou cobaia, né? Eu tenho que provar tudo. sim, vai ser cobaia, mas vai ficar bom, tenho certeza. Amém. Aí, então, a Sabrina cerimonialista, ela que faz a comida da casa todo santo dia. Aí ela faz a comida, que seja de manhã, você tava me esperando, às vezes ela vai pro treino e eu tô em casa. Aí fica eu e Davi aí, pô, eu fico esperando, até pra saber também o que ela gosta de comer, o que ela vai querer E comer, também detalhe, tem o gosto tem uma dela. galera aí que diz que eu sou madame. Eu não sou madame, Não, tá? Não nasci em bercinho de ouro. Mamãe e papai colocava pra limpar a casa todo dia, aprender a fazer comida, né? Eu sou a única filha, então tava ali, ó, né? Então eu não sou madame, não. Eu faço de tudo. e, Eu sou uma excelente cozinheira. e outra coisa, diga-se de passagem, pô, a comida da Sabrina pra mim Melhor que é a tem. melhor que tem, a mais Posso até abrir um gostosa, restaurante. tempero tudo na medida, pô, Cerimonialista, cozinheira, tá tudo certo. comida feita com amor sempre. Perfeito. E aí, onde é que entra o meu companheirismo, o meu pensar na minha esposa? Eu dou uma moral sempre na casa. Sempre possível, eu vou lá e faço a faxina. Eu Faz. ajudo, eu boto roupa para lavar, eu vou lá, estendo roupa. Desde o Davi bebê, eu dava banho no Davi. E veste Davi, te ajudei muito, Davi, como quando nenenzinho, certo? Então, fica aquele pensamento de companheirismo, de união. Não, é Um ajuda o dividido outro. mesmo, é dividido. Porque a gente vê, tem pessoas, tem homens que faz nada, é comida na mão, não dá uma moral na casa, não dá uma moral no. Tira a roupa ali no banheiro, já larga ali no chão, a casa toda suja, a mulher que tem que fazer comida e lavar a louça, não lava uma loucinha. Só tá faltando uma coisa: O quê? abastecer o carro. Só tá faltando Entregar abastecer o o carro carro, abastecido. Esse- O resto tá tudo Você, né? certo. Mas tá certo. Pra não ter prejuízo depois quando queimar a bomba, né? Pois é. Inclusive vindo fazer o podcast, mas Pois tudo é. bem. É um papo pra outro dia. É para outro dia. Vamos seguir. Então é isso, né? E dentre das nossas perspectivas aí, né, que a gente se conhece desde 2009, a gente vai ter muito assunto para trazer. Não é só a temática marido e mulher, pai e mãe, mas tem as temáticas lá. Educação. Afinal de contas, nós dois somos formados em educação física. Na verdade, a gente trouxe esse podcast, né? Um assunto, a gente iniciou junto justamente para as pessoas conhecerem um pouquinho mais da gente, da nossa vida, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente pensa, né? Até para a gente poder
trazer outras pessoas e fazer essa troca mesmo, né? Isso A aí. ideia hoje desses podcasts, desses bate-papos, é justamente o que eu falei lá atrás, né? É aprender, troca, e um aprende com o outro. Então, hoje a gente decidiu fazer esse bate-papo a dois, como marido e mulher, como sócios, como casal, como pai e mãe, enfim, como amigos, para que mais para frente, os nossos próximos bate-papos, a gente consiga incluir outras pessoas nesse ciclo aí que a gente criou lá atrás, desde quando a gente casou, que é os nossos papos ao café. E a gente não tem melindre nenhum de dizer a idade. Eu fiz 40 anos esse ano, Sabrina tem 38. E aí, né, as pessoas... Agora tudo bem, a gente tá chegando ali, se Deus quiser, no meado da vida. Acho que se Deus quiser, se eu dobrar, já tô plenamente satisfeito. E não, eu quero mais um pouquinho. Ainda tu quer o quê? Ir até 100 Hein? anos? Não, 100 não, mas peraí, vamos lá. Meado da vida eu morro na tua frente, não é isso? Não, negativo. Ainda sobra mais 2 anos aí de frente. Negativo. Faz as contas aí. Não quero viver mais. Uns 80 e poucos anos, acho que... Ih, com 80 e poucos anos eu tô descendo até o chão. Não, Tô Papai do dançando Céu tudo. permitindo e a gente se livrando aí dessas coisas que tá complicado, né? Rio de Janeiro aí, perigo o tempo todo, Mas é um pavor. vamos manter a positividade. Então, assim, vamos manter essa positividade. Quero se dobrar de vida, já tô feliz. A gente, apesar da idade, a gente tem muita história. Tem muita história, seja em relacionamento, seja também na parte, igual eu falei, de educacional. A parte evento, então, a parte evento vai ser... É uma revolução, então. Tem É muito mais papo top. pra manga. Se bem que a dona de tudo, cerimonialista Sabrina Almeida, eu sou o assessor, o marido, o sócio e o segurança dela. Não é isso, Sabrina? É isso aí. Então a gente vai ter muita história bacana. Paulo, eu sei que família é algo que mexe muito com você. Então, a gente hoje está aqui como marido e mulher. Papo profissional a gente vai trazer. Mas eu sei que família, seus filhos, é algo que mexe muito com você. O que é família para você hoje? Família hoje? É. Foi o que eu te falei, família pra mim é a base de tudo. Se eu não estiver bem com a minha família, se meu filho tiver... Às vezes ele tá com a garganta inflamada e eu tenho que trabalhar, eu tô sintonizado e perguntando quantas vezes eu fui lá te buscar no evento, fui te acompanhar lá, né? E aí tô perguntando lá pra quem ficou com ele, pra Priscila, como é que tá o Davi? Vê aí pra mim, pra eu saber o acompanhamento, como é que ele tá e tal. Eu já vou logo pra casa, já teve poucas vezes eu fazer isso, te deixar lá, até pra você não andar sozinha na madrugada, e volto direto pra pegar o Davi, pra dar um acompanhamento, pra dar um tratamento. Então, pra mim a família é tudo. A minha esposa é o que me fortalece, é o que me leva pra frente, é o que me motiva. É o que me motiva a querer as coisas, a querer passear com a minha família, a querer viajar com a minha família, a querer sair num domingo à tarde com a minha família, ir no shopping, levar o Davi pra ir no circo, igual tinha um circo aqui perto, maneiríssimo, que a gente foi lá no Parque Shopping. Então, eu acho que a base de tudo é o que me estimula. É o que sempre me estimula a querer sempre ser mais, inclusive como ser humano. Porque não adiantaria eu ser um ser humano decaído, aí, um ser humano ruim, aí seria um péssimo marido, seria um péssimo pai, meu filho não teria aquela imagem de mim bacana, sabe? Foi o que eu falei pra você. E assim, eu tenho certeza que as pessoas também observam isso e pescam isso. Se eu posso fazer o certo, por que eu vou querer fazer o errado? Entendeu? E, pô, lá na frente dessa vida a gente não vai levar nada. A gente também vive comentando isso. É uma frase. A gente não vai levar nada dessa vida. A gente vai levar só os nossos momentos. E aí, qual momento que eu tive com a minha família? Com a minha família, até com as pessoas também que são próximas a gente. O que eu proporcionei? O que eu fiz de bom ali? Qual vai ser a imagem? Daqui a pouco, lá no seu lado de eventos, você não vai trabalhar com eventos para sempre. Eu até costumo falar, conforme a gente tem as amizades, eu falo assim, eu quero encontrar com você amanhã ou depois e apertar sua mão. São outros papos, né? São outros assuntos que virão. E aí, lá na frente, quero apertar sua mão, quero falar com você, ficar tudo de boa, tal. Porque teve aqueles momentos bons entre a gente, teve aquelas conversas boas. E a mesma coisa, é o que eu penso.
que eu vou levar dessa vida serão os momentos. E não há dinheiro nenhum que compense isso. Verdade. Não tem personalidade egoísta, negativa nenhuma que, que, que vá fazer isso. E qual vai ser o pensamento que você vai ter de mim daqui a um tempo também? Meu filho vai crescer, vai casar. Lembrem que eu tive muitas experiências. E foi o que você falou, a família é um tema sensibilíssimo para mim. Na verdade, isso que você tocou é muito importante porque dentro do meu trabalho, né, eu recebo muitas pessoas. Muitas pessoas. E muitas pessoas diferentes umas das outras, né? E lá atrás, no teatro, um dos exercícios que a gente fazia, e que eu já te ensinei muitas vezes, ensino até hoje, daqui a pouco eu vou ensinar para o Davi, de uma maneira positiva, é o laboratório de observação das pessoas. É você tirar um tempo e você falando, eu tô aqui te observando. Eu fiz um exercício, a gente fazia um exercício que era sentar no meio do calçadão e ficar observando as pessoas que passavam ali, e dali a gente anotava tudo de diferente que a gente via. Primeiramente, forma visual. Mas lá no meu trabalho, eu faço isso constantemente, diariamente com as pessoas que passam. As pessoas sentam lá e a gente vai trocar histórias, a gente troca ideias. E ali eu também estou observando muitas pessoas e aprendo também com muitas pessoas. E as pessoas falam assim, caraca, é muito dinheiro para 5 horas, né? A gente gasta uma grana, investe tanto dinheiro para poucas horas. E aí eu respondo que sim, né? É claro que é muito dinheiro investido. E aí é onde eu entro nessa temática que você usou aí. Na verdade, o dinheiro é algo que, naquele momento, está servindo para criar memórias, né? Porque quando a gente vai embora, quando a gente morre, a gente não leva nada, né? Nem a nossa roupa a gente escolhe para ir, nada. Nem a posição que a gente vai morrer a gente escolhe. E nem o local onde a gente vai ficar a gente escolhe. Quem escolhe são os nossos familiares. A gente simplesmente vai, né? E aí a nossa matéria está aqui e as pessoas que decidem tudo que a gente conquistou, nossos bens, as pessoas vão ficar aqui, tudo se vai e vai. E aí o dinheiro entra nessa parte. 5 horas, investimento alto, só que é um investimento alto de memórias, são 5 horas e um processo de memórias criadas ali, porque a reunião de cerimonial é memória criada, a escolha do vestido é memória criada, o ensaio fotográfico é memória criada, a unha que você faz é memória criada, a maquiagem, a prévia do cabelo é memória criada, a escolha do tema, enfim, a produção da festa, a reunião com o decorador, tudo é memória criada. E aí, isso nunca mais vai sair da sua mente. Então, o dinheiro que você investe, você está criando memórias. E a única coisa que a gente leva dessa vida é o quê? Memória. Então, eu acho que tudo na vida a gente faz em torno de momentos mesmo. As pessoas, elas têm que se preocupar mais com isso, né? Quando eu disse das comparações, que as pessoas têm que se comparar menos, viver mais, aproveitar tudo que tem, não desejar o que o outro tem, ser grato por aquilo que tem. Falei ontem sobre isso. Porque eu quero ter um carro tal. Legal, maneiro, também quero, né? Dentro das nossas condições, do nosso trabalho, mas a gente nunca pode perder a nossa essência e saber que, poxa, você tem um carro tal, eu tenho um carro tal, o nosso carro vai nos levar para o mesmo lugar, né? Eu adoro ver esses vídeos que falam de bons restaurantes, é legal, a gente vai lá, aproveita, poxa, muito legal. Mas o podrão lá que a gente come também mata a mesma fome de um restaurante caro, enfim. Claro, não estou questionando aqui a questão da alimentação saudável, né? Que realmente a gente tem que comer bem, isso daí é um papo também para outra hora. Mas a questão mesmo das pessoas, né? De tipo, sermos gratos por aquilo que a gente tem, né? E não desejar o que o outro tem. Agradecer pelas nossas conquistas, por tudo que a gente viveu. Cada um tem a sua história, o seu caminho, e cada um tem uma história linda para contar. Se a gente reunir milhões de pessoas aqui e cada um falar um pouquinho da história, a gente vai encontrar milhões de histórias lindas. E nem por isso a gente vai desmerecer a história do outro, enfim. Então, é isso. É sobre criar memórias. Vamos lá.
Isso aí, show de bola. Então, aproveitando aqui, já que a gente está nessa oportunidade incrível, o pessoal deve estar vendo aqui na mesa, né, minha agenda, meu caderno e tal, meu telefone. Então, até para explicar para as pessoas entenderem que é uma coisa positiva. Eu tenho esse hábito. Quando eu acordo primeiro, pela manhã, eu vou lá, preparo o café da manhã para minha esposa. Quando eu estou em casa, é claro. E aí já pego ali Isso minha é verdade, hein, agenda, gente? Não já é vou pra. me organizar. Tem outro, ligo lá o sonzinho de jazz, por quê? Uma coisa que eu já vi estudando por aí, inclusive vendo até outros vídeos, é o quê? Você liga ali, televisão, liga o canal ali. Ah, qualquer que seja, é só notícia. Você só vai ouvir as palavras morte, tiro, violência, tragédia, só palavra negativa. Você já vai começar seu dia assim? Então eu prefiro pegar meu caderno ali, fazer já minhas anotações e tal de organização e preparei o cafezinho para minha esposa, boto um sonzinho de jazz e tô aqui refletindo coisas boas. Se eu tiver que assistir alguma coisa na televisão, vai ser algum vídeo ou motivacional, ou alguma coisa para me engrandecer. Então, já para explicar, por isso que eu ando com isso aqui, essa minha postura, às vezes administrativa, acaba até assustando, mas não. É uma postura administrativa, porém organizada de vida. Isso me ajuda muito. E aí, já que você me fez algumas perguntas, eu vou fazer uma pergunta para você também. Opa. Já que a gente está nesse processo aí, ensino-aprendizagem matrimonial marido e mulher, eu queria te perguntar, como a gente um aprende com o outro, eu queria te perguntar, a gente já se, desde 2009, e a gente faz essas trocas aí, o que você mais aprendeu comigo que você achou a coisa mais bacana? O que você aprendeu comigo que você achou que você frisou mais? Muito fácil a pergunta. Um cara que escuta, um cara que reconhece as coisas, que procura aprender. Você não é um cara de opinião formada. Aquele cara que, por exemplo, a gente vai brigar, a gente briga e a gente, no dia seguinte, continua a brigar. A gente resolve ali. Tipo, você vai ouvir, é um cara que é muito ouvinte. Então, um cara que você acha que escuta mais e fala menos. Eu aprendi um pouco isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, né? Até porque, não é porque eu fui criada assim, mas a nossa educação né, naquela época era um pouco diferente. A gente tinha que resolver os nossos problemas na rua, né? A minha mãe me ensinou a ser uma mulher independente, né? As pessoas falam que eu sou independente e tal, né? Isso foi reflexo da minha mãe, de me ensinar muita coisa. E aí ela sempre falava, fizeram com você até para eu ficar na defensiva mesmo, né? Então eu sempre fui muito da defensiva. E eu vi que isso não era uma coisa boa. Nossa, como eu já usei redes sociais para ofender as pessoas, para discutir com as pessoas, para alfinetar. Na época do Orkut, do Facebook, então, nossa senhora. E hoje eu olho para trás, tem essas recordações, né? Eu vejo, meu Deus, como eu faria diferente. Isso se chama o quê? Amadurecimento. Né? Hoje eu tenho uma outra idade e tudo mais. Então, o que a gente passa para as pessoas que convivem com a gente é isso, que é um processo de amadurecimento. E o que eu aprendo com você, e o que eu acho que é incrível, é que você é um cara que escuta muito. Você fala menos e ouve mais. Então, assim, tudo isso não é só de mim, não. Né? Você vai para as reuniões do seu trabalho, você escuta e leva para casa, poxa, fulano falou que isso é bacana e tudo mais, aconteceu isso, isso e isso. A gente debate, você já chegou em casa com opinião, tipo, formada de alguma coisa que aconteceu no seu trabalho. Eu falei, não, o cara tá certo, você que tá errado. E aí você, né, botou aquele olhão, eu falei, não, desculpa, mas assim, você é meu marido, eu vou querer te defender sempre e a minha defesa também para te ajudar é te mostrar que, na minha visão, do que você está me contando, eu não vi, não presenciei, mas do que você me falou, você não está certo, você está errado. Então, eu acho que você deveria agir assim, assim, assim. Agora, se é isso, e aí você para ouvir, ver realmente o lado, e você reconhece, né, o seu erro. Então, hoje, muito do que eu aprendo com você de ser uma pessoa explosiva, né? De ser uma pessoa explosiva que fala, que rebate, você, respira fundo e pensa de uma maneira diferente. Então, eu acho que você é um cara que é muito ouvinte, você pensa muito e isso eu acho uma coisa muito boa. E aí, de vez em quando, eu também tento aprender contigo esse lado explosivo. Porque às vezes alguém fala alguma coisa que eu não gosto, ou fez alguma
injustiça e eu não consigo responder na hora. Falou alguma gracinha, eu não consigo. Você já consegue na hora, na lata. Não sei se é questão de raciocínio lento. Aí depois que eu paro e penso assim, poxa, fulano fez isso, tá me tirando como otário, alguma coisa assim nesse sentido. Aí eu, pô, poderia ter falado isso também pra não dar mole. Aí não sei se é Sim. questão, mas você já tem esse lado mais Não é aflorado. raciocínio lento. Vou falar uma coisa que, para vocês que estão acompanhando aí, fiquem ligados porque vai rolar o meu primeiro workshop, né? E muitas pessoas procuraram o meu curso porque eu sou muito da comunicação. As pessoas perguntam, Sabrina, por que você é cerimonialista que, sei lá, que faz menos isso? Não vou citar aqui, eu falo, porque eu sou da comunicação. Eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu gosto, né, de falar com as pessoas. E como eu sempre fui muito comunicativa, né, e fui educada a sempre estar na defensiva para não deixar que ninguém fale alto comigo. Olha, já aconteceu tanta situação que você sabe, que qualquer dia desse também, no próximo eu vou citar aqui, que realmente eu não faria novamente, mas por ser uma pessoa muito explosiva, eu digo que tudo na vida é prática. Quando você começa a praticar a paciência, praticar, e eu acho que esse lado que você falou que eu vou, né, é porque eu sempre pratiquei muito isso. Não é raciocínio lento ou raciocínio rápido. É porque eu sempre pratiquei, eu sempre fui assim, a minha vida inteira eu fui assim. Então, eu sempre tudo que você pratica, você faz. Perfeito. Tudo que você, como que eu faço para poder falar em público? Pratica. Você tem que praticar. Se você não praticar, você nunca vai falar em É público. igual fazer a comida, né? Eu tenho que praticar mais. Tem que praticar mais. Exatamente. Então, assim, Tá esse certo. lado de ser raciocínio lento ou rápido, não, é só praticar. Eu, né, até praticar um pouco mais esse lado calmo. Também acho que tudo na vida você. Às vezes a gente pede a Deus mais paciência, pede a Deus mais tolerância, mas Deus não vai te dar paciência nem tolerância. Deus vai te dar alguma situação, já te falei isso, Falou. que você pratique a paciência e a tolerância. Ele não vai te. Acordei hoje, Deus, olha, eu sou uma pessoa muito impaciente, muito intolerante, eu não aguento nada, e, enfim, e por favor, me cure. Ele não vai te curar. Entendeu? Até porque você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Ele vai falar assim: opa, minha filha, legal. Você já reconheceu que você está impaciente, que você está intolerante. Então, isso já é um bom sinal para você. Você reconhecer que você faz isso. Isso é um lado também que eu admiro em você. Você reconhece aquilo que você faz ou não. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te dar situações para que você pratique a paciência. Sim. Alguém vai te ofender e você vai respirar fundo 10 vezes e vai sair de lá, ileso. Né? Claro, você não vai deixar que a pessoa pise em você, você não está dando a cara para bater. Você está praticando isso de uma maneira positiva para que você consiga solucionar aquele problema, aquela situação de uma maneira educada, de uma maneira agradável, de uma maneira inteligente e principalmente tranquila. Então, aí frisar aqui duas coisas. Show de bola. Frisar duas coisas que você citou aí que é interessantíssima também de mencionar. A questão do obrigado, né? Que eu vou lá, escuto, eu posso estar errado, eu posso estar certo, mas a gente precisa conversar. Eu gosto de levar isso aí pra frente porque também nunca fui, não sou perfeito e também o que eu sou hoje é fruto de maturidade. Todos nós temos passados, certo? E a gente foi criança, foi adolescente, assim como o Davi é. E a gente vai adquirindo experiências, vai tendo situações e você vai aprendendo. Então, assim, a situação de brigada, eu penso o seguinte: eu vou ficar brigado com a pessoa, vou ficar brigado com a minha esposa. A gente discutiu ali alguma situação. Aí, é aquela coisa de maturidade. Parece duas crianças. Vou ficar bicudo, vou virar pro lado. Claro que às vezes, não que a gente chegue a isso, porque graças a Deus pelo menos a gente já tem os mecanismos já apropriados para que não chegue a níveis de discussões extremas. Mas, claro, tem que respira fundo e tal ali no momento, mas ficar brigado, aí vai dormir brigado, aí acorda, não fala com o outro, aí vai, chega à noite do trabalho, passou-se um dia, 2 dias, e aí a gente não sabe o que pode acontecer no próximo minuto. Eu não sei se eu posso ir dormir brigado com você, e se um ou outro pode acordar. Então eu tenho esse pensamento a respeito de briga. Isso, inclusive, seja para qualquer um. Claro que a gente acaba se estressando ali. Ninguém é perfeito, certo? A gente não atinge todas as pessoas.
positivamente. E às vezes a gente também erra, não somos perfeitos. Às vezes eu fiz alguma coisa que desagradou e tal, e a pessoa não. E às vezes é um parente, às vezes é um amigo, às vezes é uma situação, mas enfim, como a proximidade, né, ela atinge muito mais, claro que eu não vou abdicar de um amigo que fiz uma coisa claro, eu tenho muito isso. Eu procuro ser simples e humilde. Se tiver que pedir desculpa, isso para mim é básico da minha vida. Eu vou te pedir desculpa, vou te ouvir sempre. Eu acredito que ninguém nunca vai estar 100% certo. Cada um tem seus motivos para fazer alguma coisa, para ter uma atitude. E é claro que quando isso é exposto, isso é conversado, existe uma compreensão ali e a gente precisa ter empatia. A gente vai ter empatia e a gente resolve. Então, essa parte da briga a gente sempre pensa, eu sempre pelo menos penso isso, pô, eu vou sair ali na rua, a gente sabe como o Rio de Janeiro está. Alto índice de violência, assalto e tal. Deus me livre, mas eu saí ali na rua, acontece alguma coisa e a gente estava brigado. Olha aí, coisa triste. E lembra daquela situação de ficar os momentos? Olha aí o que ficou. Então, assim, essa situação. E a outra parte da comunicação. A parte também, uma das partes evolutivas da minha vida. Que até então é uma coisa que eu observo muito positivo em você e procuro aprender também todos os dias contigo. Igual você falou do teatro. Até hoje eu ainda vou fazer isso. Eu ainda tenho essa perspectiva e vou fazer aula de teatro. Eu quero me desenvolver, quero aprender cada vez mais. Eu quero melhorar essa parte minha da comunicação, da expressão. São coisas devido à vida, né, de expressão facial que eu tive que desenvolver e hoje em dia eu já tô, vamos dizer assim, ó, dentro da minha pessoa 99%, menos ainda tendo que melhorar muito ainda, mas ainda vou fazer. E a parte de comunicação até então, quando eu era adolescente, eu era um garoto que não falava, isso aí é comprovado, eu era o pico da timidez, o extremo da timidez, de não falar, de não olhar nos olhos, não falar olhando nos olhos. É coisa de. São temas a serem desenvolvidos aqui que um dia eu tendo a oportunidade vou trazer. A parte desenvolvimentista da coisa. Aí é A onde que eu parte chego? lá, é onde você chega, eu Da ver, olha, prática. na prática, sim. Da Eu olhar prática. você, observo você e tento aprimorar, tento como é que você fala, como é que você age, como é que a parte profissional, vamos dizer assim, a parte pessoal também, comunicativa com as pessoas também, que seja na rua, que seja com vizinho, que seja com amigo. Mas o mais interessante disso também, que muitas pessoas não sabem, é que eu sou uma pessoa muito tímida. É, por que que eu. De verdade, por que que eu procurei o teatro lá atrás, né? Eu tinha muitas inseguranças. Eu era uma pessoa insegura com algumas coisas que eu vivi, que eu já vivi. É, eu não sei se as pessoas que me conhecem a fundo vão saber, né? Claro. Mas assim, quando eu tô muito nervosa, ou quando eu tô insegura com alguma coisa, eu gaguejo. Então, isso era muita coisa lá atrás. Eu não precisava estar nervosa. Eu ia falar, por exemplo, eu estava na escola, ia falar com a professora para ir ao banheiro, não saía se eu podia ir ao banheiro. E aí, eu falei, cara, mas tem alguma coisa que tá pegando, né? E aí, eu fui crescendo. E aí veio o lado da dança, que sempre aflorou muito em mim, né? Isso minha mãe, meus pais investiram quando eu era criança nessa parte, porque eu pedia muito. Então eu fiz aulas de dança, né? Fiz aulas de jazz, enfim. Foi o que me levou para a faculdade de educação física, foi a dança. O teatro veio antes. E o teatro veio justamente para essa parte dentro da escola, falou, cara, o teatro que vai te levar para outros caminhos, porque você vai falar com as pessoas, você vai interpretar coisas, você vai memorizar textos, você vai melhorar o seu vocabulário. E o teatro, gente, é algo surreal, assim. Tem um lado obscuro do teatro, tem, que eu vivi e eu sei, que tem um ladozinho. Vamos colocar de 100%, 5% é um lado obscuro, que muitas pessoas não conseguem aproveitar. Mas se você aproveitar todo o lado positivo que o teatro traz, você entrar e se doar de cabeça e procurar bons profissionais para te ajudar, você só vai colher coisas boas. O teatro, ele não te ensina a ser ator ou atriz. As pessoas que vão fazer teatro achar, eu vou fazer teatro e vou me tornar atriz
de uma emissora da mais famosa que tiver. Cara, nem vai, entendeu? O teatro, ele vai te ajudar como ser humano, vai te ajudar no seu crescimento pessoal, a se comunicar, a ter confiança, a se olhar com outros olhos, ver as pessoas de uma maneira diferente, a enxergar que todas as pessoas são diferentes, que ninguém é igual a ninguém, respeitar a opinião dos outros. Por isso, as interpretações, né? Enfim, entre outras coisas que ajudam muito, memorização, dicção, tem muitas coisas que o teatro te ajuda. E aí foi através do teatro que me levou para o que eu faço hoje, que eu assumi como profissão, né, o que me mantém há muitos anos, que é o que eu faço como cerimonialista, na verdade, que eu atuo como mestre de cerimônias e como celebrante. Então, quem tem vontade de fazer teatro para conseguir atingir esses objetivos que eu falei, sobre esses pontos positivos, faça, que é um dos melhores caminhos. Perfeito. Você desenvolveu com o teatro, eu já desenvolvi com a parte da educação física. Que imagina, ser um jovem tímido ali, um adolescente tímido, onde, igual você falou, vai ter seus motivos e suas justificativas. Tem. Eu era muito lento, era muito devagar. Não que, nossa, agora o Paulo é sagaz e tal, igual o Caio me encarna aí. Não, mas eu era muito devagarzão mesmo. É fruto de tempo, sabe? De criação ali, de estímulos. Eu costumo dizer que é estímulos. Por isso que o Davi, ele vai ser muito bem assessorado por nós dois. Você deve ter tido algum trauma, alguma situação ali que te deixou com essa gagueira. E eu era muito lento, muito devagar, muito calado. E aí eu tive a oportunidade da vida, né, com a educação física, de por volta dos 24 a 25 anos, ter que começar essa experiência de dar aulas de educação física. Aí você tem que... Claro que a experiência top que eu acho já é do teatro, que é você fazer expressões faciais, entonação de vocal, imitações. Eu acho isso top, o máximo ali desse desenvolvimento. Mas só de já chegar para um grupo de pessoas, para algumas pessoas e tal, e tá ali, e ter que falar, ter que passar um trem numa situação assim, então já foi um desafio muito grande. E assim, foi o que já me fez chegar até esse momento aqui. É claro, depois disso eu tive outras oportunidades de fazer cursos, de pegar experiência contigo, de como me portar, de como fazer, de como acontecer. E fui aprimorando cada vez mais isso. Na verdade, um dos nossos papos também, que a gente já debateu bastante, eu acredito muito em dons, né? E acho que você falou uma vez que não acredita muito em dons. Então a gente vai dar uma debatida eu acho aqui. relativo. Mas eu vou te explicar o porquê que eu acredito em dons, como eu já te expliquei outras vezes. Na verdade, dom, por exemplo, a minha família, a gente está falando do teatro aqui. A minha família é uma família artística. Sim. Os meus irmãos são 2 artistas. Um sabe e o outro nem sabe, mas é. Se ele parar aqui, o Júnior, se ele parar para conversar com a gente, fazer né, ele vai, a parte comédia dele, de comediante dos dois, é muito bem aflorada, né? São caras que colocam qualquer um para rir, assim, que veio do meu pai, né? Eu digo que veio do meu pai, mas não é da família do meu pai, veio do meu pai. E a gente tem esse lado aflorado aí da veia artística para música, para comunicação, para comédia. Para quem não sabe, também eu faço comédia, então, de repente, no próximo podcast eu vou fazer comédia, vocês vão ver um lado que vocês não conhecem. Comédia, música, dança, enfim. Essa parte de comunicação, o Caio, né, que hoje trabalha com a gente, dos Eufóricos, é um dos nossos melhores artistas. Sim. Né, um dos mais procurados. E a gente, dentro disso, a gente conseguiu desenvolver, né, dentro do nosso trabalho e colocar esse lado artístico dentro da nossa empresa. Então, isso é muito bom. Mas quando eu digo dom, é quando você descobre que você ama aquilo. Bom, eu descobri que eu amo a dança. Eu descobri que eu amo a dança. Então, eu vou me aprofundar na dança porque eu descobri aquilo. Quando eu digo dom, por exemplo, eu não sei tocar violão, né? Mas eu descobri hoje, acordei hoje dizendo que eu queria muito, que eu
né, aprender a tocar violão e, enfim, cantar, sei lá. E aí, se eu realmente estudar naquilo ali, eu vou aprender. Mas é uma descoberta sua. Não é que você... O dom é uma descoberta. Então, por exemplo, você é um lado que você ama, que você gosta, que você faz com amor, com prazer, e que através dos ensinamentos, das técnicas, enfim, do que você vai aprofundar e você vai desenvolver aquilo ali. Então, eu acredito que o dom tá nisso, tá em primeiro você descobrir que você ama, para depois você colocar em prática ali e se aperfeiçoar naquilo, entendeu? O dom pra você, então, tá na descoberta? Sim. Isso aí, você sabe que a situação dom é uma coisa que a gente debate direto. Ela vê, às vezes ela tá assistindo alguma coisa do dançarino lá e caramba, como é que o cara dança, como é que a garota dança, como é que a mulher dança? E a gente bate de frente. Eu falo assim, pô, ela não, isso aí é dom. Bom, o que eu falo pra você? Eu acredito no dom. É o seguinte, o dom pra mim é uma predisposição. O Davi, ele vai crescer e ele vai saber, vai aprender a tocar algum instrumento. Isso aí é fato. Ele já canta. Por quê? Porque ele tá ali o tempo todo, desde a Vivenciando tua aquilo. barriga, eu tocando música pra você. A Ana Júlia, minha filha, já toca teclado, já toca violão, canta, muito linda cantando, já tá com a predisposição. Vamos dizer que, é igual você falou, tua família lá, o pessoal tem o talento artístico, Sim. o interpretativo, Vem, comédia. as coisas vão vindo Vem. de Mas geração eu- também, vem uma parte genética também, que eu acho que é muito importante. Mas eu Também faz acredito parte. que você pode fazer o que você quiser. Eu acredito que você pode fazer o que você quiser. Sim, mas não é Eu dom. acredito. É a predisposição de querer fazer. Não tá Sim, vinculado a beleza. dom. Tá vinculado a querer fazer. Mas- Se acordar hoje e falar que você quer aprender a fazer, a cozinhar uma lasanha, você vai fazer. Sim, Primeiro que você vai olhar na sim. internet, você vai ver a receita, você vai lá, você vai fazer. Não No é dom. início, mas no início vai ficar o quê? Vai ficar horrível, não vai? Vai. Aí com o passar do meu treinamento com a prática, Vai se lembra que você falou da aperfeiçoando. prática? Isso aí. Vai só se aperfeiçoando. Eu sou péssimo na dança. A gente já fez dança de salão, mas eu cheguei a iniciar ali e tal. Não Aí acho, você, não. todo duro e tal. Eu vou me safar porque eu tenho a qualidade física as qualidades físicas Sim. desenvolvidas. Então, tiver que pular, tal. Você tem Eu vou, ritmo. isso, eu vou até. Coordenação motora. Mas eu não vou dançar tão top no primeiro momento. Mas Porque eu acredito que se eu aí vou me dedicar a dançar, aí eu posso virar um dançarino, sim. Na verdade, se você se dedicar a dançar dentro do que você chama de amor. Então, Né? só para deixar também, eu já faço aqui um adendo, deixar uma dica. Eu assisti esses dias aí o documentário do Arnold Schwarzenegger, eu até quis te mostrar. O Arnold Schwarzenegger, não pela parte ali halterofilista, fisiculturista, não. Tem o episódio 1 que fala sobre isso. O episódio 2 é que começa basicamente esse desenvolvimento. Pessoal. Ele é grande, todo musculoso e ele zero interpretação ali, aquele artista sem expressão, e ele quer fazer teatro, quer fazer filmes. Mas ele se E descobriu ele passou a fazer. amando aquilo. É isso aí. É Isso isso aí. que eu falo. É uma descoberta sua daquilo que você predispôs. Pô, eu me descobri assim, eu quero fazer aquilo e eu vou me dedicar ao máximo para realizar aquilo. E o cara virou tão exemplo quanto nós somos exemplo, como qualquer um pode ser exemplo também, e vai ser que ele fez os filmes de altíssimas bilheterias lá nos Estados Unidos. Ele explodiu e chegou lá. Então é isso que eu acredito. E no início lá, quantos desacreditaram ele? Falou que ele não conseguiria pelo tamanho dele, pela expressão dele. Ele tomou não para fazer papéis no cinema, pela interpretação péssima dele e tal. Mas ele se dedicou, fez aula, procurou um professor de interpretação corporal e desenvolveu. E se descobriu e hoje é um dos virou um artistas excelente mais ator. conceituados que Então tem. é isso que eu acredito. Eu também acredito. É a nossa parte. Na verdade, de vez em quando conversa sobre nós dom. somos o nosso poder. A gente pode tudo o que a gente quiser. A gente que se limita, o ser humano que se limita o tempo inteiro, que não pode fazer as coisas. Nós podemos tudo. A gente, enfim, se a gente hoje, eu tenho medo de altura e eu falar, cara, hoje eu vou pular, né, de uma altura de não sei quantos milhões de... Eu vou fazer, porque se a minha mente estiver preparada para aquilo e eu me condicionar a fazer aquilo dentro de uma predisposição, eu vou fazer. Sim. Então, assim, eu acredito acredito que o poder de tudo na nossa vida, tudo está na mente.
Quando eu digo poder de tudo na nossa vida, eu vou voltar até num assunto que eu queria tocar logo no início. Tô falando de mim, tá, pessoal? Assim, jamais questionar a vida dos outros, porque cada um, né, com os seus problemas, com as suas frustrações, e não cabe a mim, e jamais vou julgar por isso. Mas eu não tomo nenhum tipo de remédio, né? Eu nunca tomei nenhum calmante para dormir, graças a Deus, né? O meu remedinho é o meu café, entendeu? E aí a pessoa fala, toma café, amo café. Eu sou igual o velho mesmo, eu gosto de café. É para dormir, para acordar. E não julgo, né, as pessoas que passam por problemas de ansiedade. Outro dia eu estava no salão de beleza, fazendo o meu cabelo. Eu te falei isso. E do nada me deu uma alteração cardíaca. Eu falei, Senhor, o que é isso? E aí me deram água na hora. E a menina que estava lá falou assim, isso é crise de ansiedade. Eu falei, opa, eu não me permito ter isso. Crise de ansiedade, isso não me permito a isso, assim. Então, naquele mesmo momento, eu me acalmei e coloquei minha cabeça no lugar, fiz as minhas orações, né? Pedi proteção ao Papai do Céu e comecei a controlar a minha mente e falar que aquilo não é para mim. Aí, da onde que eu busco isso? Então, vamos embora, vamos focar em alguma outra coisa. Vamos para academia, vamos fazer atividade física, vamos limpar a casa, vamos, né? É o que eu busco para minha vida. Eu não estou julgando quem tem e quem não faz, Sim. tá? É o que eu busco na minha mente e para mim funciona. Isso aí. Então, o que funciona para mim, eu mantenho, né? Então, assim, quando eu trabalho, eu procuro o tempo inteiro trabalhar na minha mente. Tem dia que minha mente está cansada? Tem dia que minha mente tá estressada? Tem dia que o negócio não tá bom? Tem. Cara, eu sou ser humano igual qualquer outra pessoa, gente. A gente briga, eu fico estressada. Tem dias que eu acordo me sentindo nada. Tem dias que eu me sinto horrível. Tem dias que eu não quero fazer nada. Tem dia que eu não quero atender cliente. Tem dia que eu não quero brincar com o Davi. Tem dias que eu não quero, enfim, conversar com o Paulo. Tem dias que eu sou ser humano, entendeu? Sim. E aí eu nem vou pra internet, não posto, porque eu sou positivista, eu não gosto de passar que eu estou mal, mas às vezes é bom até para as pessoas também verem que sua vida não é um mar de rosas, né? Como as pessoas acham. Mas o que eu faço? Naquele dia eu procuro fazer alguma coisa para controlar a minha mente, para tentar trabalhar a minha cabeça e voltar a ser a Sabrina que eu me coloquei para ser. Eu lá atrás, quando eu era... Isso me emociona porque, assim, eu criei uma Sabrina para mim. Quem eu quero ser. Eu criei isso na minha vida. Eu quero ser uma boa filha, eu quero ser uma boa esposa, uma boa mãe, que eu tento... Não sou, né? Todos os dias eu aprendo, a gente acha que não é, porque a gente tem que aprender mesmo. Mas eu criei uma Sabrina pra mim, assim. Eu falei, cara, eu preciso deixar um legado pra alguém, entendeu? Quando eu for, as pessoas precisam lembrar de mim de alguma forma. Quando falarem o meu nome, as pessoas precisam lembrar de alguma coisa que remete a mim. Vai passar na rua e vai ver alguma coisa e vai falar, caramba, isso lembra a Sabrina. Caramba, essa atitude aqui e tal. Então, assim, eu quero deixar legados, né? Quero deixar orgulho pro meu filho, pro meu marido, pros meus pais. Então, eu tenho uma tatuagem aqui dizendo que eu tenho muito orgulho de mim mesmo, e tenho mesmo. Uhum. E se eu não tiver, né? Se a gente não tiver orgulho da gente, não confiar na gente, não amar a gente. Eu digo assim, claro, né? Primeiro a gente tem que pensar na gente primeiro, depois o outro. Sim, concordo. Primeiro para eu estar bem comigo, para eu poder começar a pensar no outro, né? A pensar no meu filho, no Davi. Então, eu acredito muito nisso também. Não adianta a gente não se cuidar, não estar bem consigo mesmo para tentar, né, passar isso pro outro. Até eu falo isso contigo. Primeiro eu tenho que me amar, primeiro eu tenho que me cuidar para eu estar bem, Exato. para conseguir Cuidar do outro. cuidar do outro. Se eu não estiver bem, se eu estiver doente também, como é que eu vou cuidar Sim. do Davi? Como é que eu vou cuidar de você? Os nãos da vida, né? A gente aprendeu a dar nãos. Que às vezes a gente dá sim, faz mal pra gente, faz bem pro outro. Sim. Então, antes de fazer bem pro outro, tem que fazer bem pra mim. Sim. Nossa, como eu aprendi na maternidade, muitas coisas, né? Muitas coisas. O papo tá bom, eu acho que a gente já tá aqui acho que bastante tempo. esse Queria tempo pedir aí aos nossos
ajudantes aí, aos Colaboradores. nossos bastidores, quanto tempo que a gente já tem aí de bate-papo, do nosso Papo Café. Mas eu queria te fazer 2 perguntas finais, que eu acho importante, eu acho bonito, eu acho que a gratidão é um dos maiores sentimentos, né, bons que a gente pode ter e transmitir para o outro. Então, ser grato a Deus, ser grato ao sol, ser grato à chuva, ser grato ao tempo, ser grato às pessoas, ao que as pessoas fazem pela gente. Eu acho que é o que nos motiva a sermos melhores. E aí eu queria te fazer... Vai preparando também 2 perguntas aí finais, tá? Sim. Pra tu vir que vim. Então vamos lá. Quais são as suas 5 maiores inspirações? 5. Não precisa falar mais do que 5. 5 maiores inspirações. Que te inspira. O que me inspira? Nada foi combinado não, gente. Vamos lá. Ó, tá tudo anotado no papel, no rascunho, porque a gente quis fazer e trazer pra cá o papo café mesmo, sentar, tomar um café e começar a bater papo. Então a gente começou aí a desenvolver, a gente ficou meio tenso no início, mas tudo foi fluindo, a gente trouxe a nossa casa pra cá, o nosso DR, nosso bate-papo, então realmente tá tudo muito à vontade, né? Então, queria te perguntar quais são as suas 5 maiores inspirações. Primeiro, vamos lá. Vou ver se eu consigo te responder correto. É assim mesmo, gente. Em casa é assim. A gente para tomar um cafezinho com pão lá, bota na chapa. Enquanto a e chapa a gente começa a conversar. Aí as situações aí e tal, e é exatamente assim. Pessoal, e assim, às vezes o nosso Papo Café dura 1, 2 horas. Tipo assim, a gente levanta 8 horas, um exemplo, tá? Um domingo, pós-trabalho, 9, 10 horas, enfim. E quando vê, já tá na hora, tomou café, quando vê, já tá na hora de almoçar. Falo, caraca, a gente ficou aqui conversando um tempão. As pessoas, quando dormem na nossa casa, né, tem alguma festa de família, acontece do mesmo jeito. A gente senta pra tomar café e rola o bate-papo. É muito bom. Vamos lá. A minha família, né, a família. Não vamos prolongar muito, porque senão cada situação dessa vai ter destrinche, assunto, vai ter mais coisas para falar. Então, a família, vamos dizer, o passado, não errar como já errei e porém procurar acertar. Aí leva a evolução, certo? Tá sempre evoluindo. Procurar evoluir como pessoa, evoluir em todos os sentidos da minha vida. Inspiração. Falei umas 3 aí já. Não, família, passado. Família, o passado. Faltam 3. Procurar acertar. Inspirações. Aí. Não tem? Tem. Eu posso te... Eu já te perguntei sabendo a resposta. A música é inspiração pra você? A música, sim. A música, inclusive... Aí é o que eu tô te falando, tem muito assunto bacana. Não, mas só responde as suas 5 maiores. A música, sim. A música é uma coisa que estava apagada no meu passado devido a várias situações e que a guitarra que eu toco lá, é uma das coisas que eu ainda vou fazer uma postagem sobre isso. Foi você que me deu de presente e olha aí a parceria. Você que me acendeu essa vontade de novo, porque tinha morrido devido à ocupação agora, tinha acabado aquele meu talento desde os 13 anos de idade. Você, vai lá, Paulo, me deu uma guitarra de presente. Eu tava sem guitarra em casa, para você ver que eu já tinha parado de estudar. E é uma coisa que praticamente, referindo-se a coisas, eu amo fazer, eu adoro música, amo música ali. Então vamos lá, então tá saindo. Música, sua família, educação física. Sua família, o seu passado, a música, a educação física. Isso, a evolução, né? Sentido Falta evolutivo. Meu filho, minha família. Inclui família. Qual seria? Me dá cola aí. A gente conversa tanto que tu me pegou de surpresa. Eu vou te falar que eu acho que tem muitas coisas. Quando eu digo família, eu vou te colocar. Eu, sua filha, seu filho. Sim. Inclui a sua inspiração. A música, a educação física, o seu passado, a natureza. Eu acho que você é um cara muito da natureza. Eu amo a natureza. Você sabe que quando você me chama, vamos passear. Sabrina é assim. Aí quer ir pro shopping. Eu falo, cara, vamos levar o garoto pra ir caminhar na grama. Tô te conhecendo bem, hein? Vamos levar o garoto pra ir caminhar na grama. Vamos pra praia.
caminhar descalço na areia. Pô, isso aí parece que traz uma positiva, uma coisa, uma energia boa, sabe? Curtir o ar puro. Então eu vou aprofundar mais o negócio ainda. Como Vai. nada foi combinado, agora a gente vai. Abre até aí as imagens, deixa aberto, porque agora a gente vai tentar trazer e passar aí um pouco do público, porque esse vídeo vai ser passado, então as pessoas vão assistir. E a gente pode incluir pessoas aqui. Eu quero que você agora coloque as suas 5 pessoas 5 referência. pessoas. 5 pessoas é muito difícil delimitar. Referência. Fala pra mim Porque referência. assim, eu Você não falo... precisa trazer pessoa que você conhece, mas você pode colocar pessoas que pra você é referência. Porque assim, cada temática vai ter aquela referência. Foi o que eu te falei. Então, só joga. Só joga. 5 pessoas de referência. Vamos lá. É como se dentro de cada campo desse que eu te falei tivesse uma referência. Isso aí. Vamos lá. Tipo... Vai que chega na pessoa, ó. Tipo a música lá. Aí vai ter... quem era... Você já viu que mais tocava mais, quem te inspirava. Isso. Né? Que era o Slash do Guns N' Roses e tal. Então vai ser assim. É nesse naipe. Então e aí vai ter situações ali que eu acho um pouco complicado de eu delimitar isso. Não, mas eu que tô delimitando. Né? Eu joguei. Não tem aquela brincadeira do bate e tem que responder? Já tá pensando muito. Eu joguei, eu só te dei 5. Eu sei que vão ter mais pessoas referência. Aí tá, você, uma referência, seja profissional e pessoal. Uma referência profissional e pessoal. Eu já falei o Slash, né, da guitarra. Uhum. Aí vai ter outros, sabe? Vai, então joga 3. Familiar muito difícil. Parte familiar, eu digo assim, apesar de ser um tema para mim bem, vamos dizer assim, sensível, mas é um tema que eu consigo já me destacar. Quase praticamente eu tô virando uma referência para mim mesmo. Uhum. E na liderança lá de outras situações, eu tenho outros líderes que eu não posso nem mencionar. Mas são pessoas que agem com justiça. Isso aí eu menciono com alguns amigos meus com frequência. E aí, vamos lá. Inspirações, pessoas, inspirações. São várias. Mente rápida. Vão ser várias. Foram 2. Educação várias. física, tem alguém referência? Educação física? É complicado dizer. Caraca, tu vê tantos vídeos. Sim, eu vejo tantos vídeos, mas eu tô vendo lá o pessoal. Claro que eles falam dos aspectos, vários temas ali dentro da educação física. Espiritualidade. Quer ganhar massa muscular, quer ganhar A espiritualidade tem alguma referência pra você? Sim, a espiritualidade tem. Sim. Muita. Então. Aí já é um outro tema assim mais, vamos dizer, quase entrando no lado sensível da coisa. Que a gente chegou a conversar algumas situações referente a temas sensíveis. Existem temas que a gente sabe conversar, a gente sabe falar sobre o tema sem ofender, sem entrar na opinião de ninguém, sempre respeitando. Esse é o nosso propósito. E aí, a espiritualidade, posso falar que sim. Dentro da espiritualidade... Você quer uma ajuda de pessoas? Sim, me deu branco. Allan Kardec, Chico Xavier? Chico Xavier. Sim. Foi uma das... Assim, aí a gente vai começar a entrar num outra temática. Mas não tem problema. Aqui é a nossa vida como ela é. Quando eu vi uma das frases do cara lá falando que tinha que respeitar todas as religiões, eu falei, que isso? Já me mostrou algo diferente ali. E eu acho que aí também teve uma participação muito grande na minha evolução também, como pessoa e como ser humano. Quando eu vi essa frase aí, teve um amigo meu no trabalho que o que originou essa conversa foi: as crianças nascem. Como é que a criança já nasce falando inglês? Mas não é nascer e aprender igual o Davi com 5 anos a falar inglês. É nascer, bebê lendo. Com 1 ano, 2 anos, 2 anos ali. 2 anos, 3 já tá lendo. Peraí. A gente sabe que cognitivamente isso é extremamente difícil. Vai ser raro, vai ser o superdotado. Mas essa aí a gente estava conversando sobre isso. Aí eu fui pesquisar. Não querendo puxar sardinha nem pregação, até porque a espiritualidade ele não remete a esse tipo de situação, mas já que é uma experiência boa, acho que vale a pena contar. E quando eu fui lá dar uma pesquisada no YouTube, eu nem sabia de que se tratava esses lances, assim, às vezes de espiritismo e tal. Aí eu fui pesquisar, e uma das frases que me chamou a atenção lá dentro do que o Chico Xavier falou foi essa: você deve respeitar todas as religiões, todos são irmãos. Entendeu? Isso aí já... Eu via muita coisa diferente, enfim, que eu não quero entrar nesse mérito,
Falei, que isso? Todos são irmãos, então é uma Perfeito, referência, sim. perfeito. É o que Então, foi o que eu te falei, vão ser então a gente várias. É tá. difícil Então, eu delimitar realmente o isso. comparativo tá bom. Fiquei feliz, né? De Mas entrar vai lá, nesse eu quero agora você, três pessoas que. referência. Referências pra você, só três. Deus, 5 são muitas. Deus, Pessoas, não, Deus não vale. Deus é sempre é o ser início de supremo, tudo. É. né? A gente agradece primeiro a Tá. Deus, Minha sempre. mãe, Sim. minha mãe para mim é uma referência que abrange muitas coisas, como mulher, como mãe, como pessoa. Para mim é um dos seres humanos mais bonitos que eu conheço, que tem um coração mais generoso. E eu nem vou falar muito, senão eu choro. Minha mãe, você, meu marido, meu companheiro, cara que tá comigo ali pro que der e vier. Se eu tiver que, sei lá, passar por alguma situação, você vai estar junto comigo. Onde eu aprendo cada dia com você. Eu tô pegando mais o lado pessoal, tá? Minha mãe. Vou colocar meu pai também. Apesar da gente ter tido um tempo afastado, mas eu digo que o tempo é a melhor cura para todas as coisas. A gente conseguiu resgatar, estamos resgatando muitas coisas lindas e importantes. E sempre foi um cara que deu muito amor, né? O fato dele não estar casado com a minha mãe não diz que ele não é uma referência como pai, como uma pessoa que eu amo. Então, jamais eu vou tirar ele desse. Então, meus pais. Eu vou colocar mais um, meu filho. Meu filho, para mim, é o ar que eu respiro, o ar que eu acordo. Tudo que eu faço, eu penso nele. Tudo que eu projeto, eu penso no meu filho. Ele, como eu falo para ele todos os dias, ele foi o presente que o Papai do Céu me deu. E se Papai do Céu me deu esse presente, porque ele me ama muito, ele confia muito em mim. E eu jamais vou, enfim, vou decepcionar, né? E vou proteger meu filho, que para mim é o que de mais importante, é o projeto mais lindo que eu construí durante toda a minha vida. E aí só queria perguntar aos nossos colaboradores aí, até a respeito de tempo, até pra gente já. Fala aí, ó, fala aí no áudio, como é que a gente tá, que eu já Como é perdi que é? Eu também perdi o. o tempo aí, a meada do tempo aí, tá tudo certo? Então, vamos lá. Então, esse papo com café é o papo que a gente tem ali diariamente, não é forçação. A gente não tá aqui para fazer nada forçado. São conversas que a gente tem ali diariamente que eu acho que eleva nosso ser humano, certo? Eleva a nossa família. E eu espero que a gente possa estar levando também uma coisa boa aí para as pessoas, para quem nos cerca. Nós somos isso aí. Nós não somos perfeitos, não somos, somos falhos também, mas a gente está sempre procurando acertar, né? Sempre em conjunto ali, sempre em família. A E gente qual a começar. mensagem que você deixaria bacana para a gente poder fechar aí esse bate-papo com café para as pessoas que vão estar assistindo a gente futuramente, para que essa mensagem chegue ao coração de alguém, toque alguém. O que de bacana você gostaria de deixar aqui nesse papo de hoje? Uma mensagem boa, bacana, É, é que as pessoas possam ter mais empatia uma com a outra. Foi o que eu falei até alguns minutos atrás. É, eu acho que as pessoas, igual você falou, o lance do julgamento, da comparação, eu acho que todas as ações, cada um tem sua justificativa. Se eu, de repente, esbarrei aqui no telefone da Sabrina, o telefone da Sabrina caiu e quebrou. Ai, quebrou o meu telefone, caríssimo e tal. Se ela levar aquilo ali a ferro e fogo num primeiro momento, beleza, faz parte do ser humano. Acaba assimilando ali aquela situação. Porém, se ela não me der uma oportunidade de escutar, de falar, desculpa, de falar, e de repente saber, de repente eu posso estar nervoso, poder estar com a pressa devido a uma justificativa de ter que correr para ver o nosso filho, sei lá, precisa de um socorro, alguém que precisa de um socorro, às vezes alguma coisa. Então, assim, ter mais empatia. Se a gente puder ter mais empatia ali um com o outro, eu sempre penso muito nisso, né? Porque eu vejo um ser humano ali sofrendo que eu não posso ajudar, que não está passando por uma situação, alguém agiu de repente de algum jeito. É, procurar saber o que está acontecendo, o que aconteceu, certo? Eu acho que é isso. Acho que tá faltando muito nos ambientes que eu frequento, muito nos ambientes
do próprio ser humano aí de fora, essa empatia. Se colocar no lugar do outro. A minha mensagem, né? Eu sempre gosto, usando aí o meu positivismo, o que eu gosto de sempre falar para as pessoas, né? O que eu tento usar para mim, eu procuro transferir para as pessoas, é que você pode tudo. Você, você é imbatível. Só você sabe aonde você quer chegar. Ninguém pode interromper os seus sonhos. Somente você, a sua mente, os seus pensamentos. Então, se você quer alguma coisa, se você almeja alguma coisa, foque naquilo. Não foque nos outros. Como eu disse sobre as comparações, o mundo hoje está num comparativo absurdo. Então, viva a sua vida, foque nos seus projetos, foque na sua família, foque naquilo que te fortalece. O que te fortalece? É a religiosidade, a sua crença, a sua família, seus animais, enfim, o seu trabalho. Foque no que te fortalece e vai que, com certeza, o final ele pode durar, enfim, o tempo só Papai do Céu sabe, o tempo realmente cada um tem o seu. Mas com certeza uma hora ele vai chegar e essa hora é o seu momento. Cada um tem a sua hora, não interrompa esse percurso, não ache que o tempo do colega, o tempo do outro é o seu tempo, cada um tem o seu. Eu acredito muito nisso. Não viva a vida dos outros. Foque nos seus sonhos, foque nos seus projetos, nas suas idealizações e vai que, com certeza, a sua hora vai chegar e no final, com certeza, será vitorioso. E pegando um gancho aqui do encerramento, né, pra gente tá fechando, já deu o nosso tempo. Vai acompanhando a gente aí, pessoal. Olha onde nós chegamos. Mais um pouquinho rapidamente. A gente não dava muita importância até a época da pandemia. A gente não dava muita importância a esse lance de mídia social, lembra? Mesmo você já sendo uma figura pública ali, mesmo ali cerimonial e tal, a gente começou lá atrás, você atendia no telefone, era cartãozinho. Aí começou a pandemia, começou aquele lance de live e tudo. Aí que eu fui estudar para te ajudar, a parte de Instagram, como é que tá acontecendo isso. Aí a gente começou a inteirar, que é o presente, né? O presente, acredito que o futuro. E olha a oportunidade que a gente está tendo de transmitir coisas boas. E aí que a gente começou a alavancar mais o Instagram dela, começou a fazer, estudar tudo que vocês até já devem visualizar aí, né? Coisa do feed, de fazer stories e tal. É a modernidade. E a mensagem até que eu vou deixar também para vocês, vão acompanhando que tem muita coisa interessante, muita coisa legal, muita experiência que a gente pode passar, até dos negócios da Sabrina, certo? Tem coisas de música, eu posso falar, coisas de educação física interessantíssima. E vai acompanhando. A nossa intenção é fazer com mais frequência, né, esse programa interessante. Vamos ver se no próximo programa a gente traz algum convidado Vamos ou trazer. convidada. Já estou pensando aí num super convidado que com certeza. Eu adoro. Eu ia falar sobre referências aqui de populares, né? De pessoas que convivem com a gente diariamente, que eu tenho um monte. Eu tenho amigos de referência. Não vou citar aqui porque pode ser que cause algum ciúme, mas eu acho que essas pessoas de referência a gente tem. Quando eu joguei achando que a gente fosse falar. Mas depois eu pensei bem, até para não magoar, enfim, até não expor a pessoa, mas a gente vai trazer. Vamos trazer. Eu, com certeza, tendo essas pessoas de referência, eu vou trazer essas pessoas, todas as pessoas que vierem bater um papo com a gente, que vierem trocar uma ideia, tomar um café, com certeza serão pessoas de referência na nossa vida, que tenham algo de interessante a agregar e que a gente vai compartilhar aqui com o nosso público, com as pessoas que estão com a gente, que gostam da gente, que seguem a gente. Desde já a gente agradece. Eu agradeço sempre. Eu não quero ter 1 trilhão de seguidores. Eu quero ter bons seguidores, pessoas que estão ali, que curtem as minhas conquistas, o meu dia a dia, a minha família, o meu trabalho. Então, eu prezo muito por qualidade, isso em tudo na minha vida. Amigos, relacionamento, trabalho, enfim, a qualidade é muito melhor do que a quantidade. Então, desde já eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, que vibram com a nossa vida, com o nosso sucesso, com o nosso casamento. E é isso. O Papo Café tá aqui. A gente com certeza vai trazer muita coisa boa para vocês. Deixa o nosso primeiro papo com café, né, como início. E aí depois vocês
tendo alguma dúvida, tendo algum um feedback, queiram falar pra gente, fica à vontade. Gente, obrigada. Obrigado. E estamos Até chegando o ao próximo. final do nosso Papo com Café. Obrigada aí ao Tony, Tô no broadcast. Tony Broadcast, pela receptividade, Valeu. pela parceria, pelo profissionalismo em receber a gente aqui. Muito obrigado.